Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Hoje na nossa reflexão matinal nós vamos falar de uma situação um pouco delicada para um grupo de pessoas, que é o modo de falar. Por que delicado para algum grupo de pessoas? Porque o ser humano ele não é igual, né? Cada indivíduo tem uma personalidade, uma particularidade. E aí existem alguns tipos de temperamento. Hoje eu vou comentar algo que atrapalha muitas pessoas que são coléricas, né? Que são explosivas, que acabam sempre falando muito sem pensar no próximo. Né? São pessoas geralmente consideradas visuais, ou seja, elas se comunicam mais com o mundo ou entendem o mundo pelos seus olhos, ou seja, não se preocupam muito com aquilo que ouvem. Só para vocês terem uma ideia, para vocês poderem entender, vou lembrar uma passagem bíblica onde Jesus trata com duas pessoas. Vocês lembram da passagem onde Jesus visita Marta e Maria na casa de Lázaro? Onde, ao chegar e ao discursar as suas palavras, Marta diz a Jesus: Senhor, fale para minha irmã que me ajude. E Jesus fala assim: Marta, você está preocupada e distraída demais com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte e não se lhe será tirada. Vocês acham que essa maneira de falar foi uma maneira grosseira do Senhor Jesus? Veja que ele trata com duas pessoas que são completamente diferentes, de maneiras diferentes, que para algumas pessoas esse tratamento foi normal e para outras pessoas esse tratamento foi rude. E isso é normal. Por quê? Porque nós somos diferentes. Quando o Senhor Jesus diz para Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte e isso não lhe será tirada, Marta, por ser uma mulher sempre trabalhadora, sempre visual, no caso ela queria deixar a casa arrumada para receber bem o Senhor Jesus, o que não é mal algum, tá? Isso não tem problema nenhum. Nós devemos sim arrumar a nossa casa para receber bem o Senhor Jesus. Só que ali, como Marta era uma pessoa visual, as palavras do Senhor não fizeram tanto efeito sobre ela. Já Maria não, Maria se sentiu amada. Poxa, ele me defendeu, né? Eu o amo ainda mais. Então, numa outra situação, porém, na situação de Lázaro estar morto, Jesus, ao chegar ao local, se encontra novamente com Marta e Maria. Só que aí o que acontece? Jesus, além de falar as palavras, né, para lá que Lázaro saísse, Jesus chora. Nesse momento que Jesus chora, Marta, que é visual, entende: pô, ele ama realmente o meu irmão e ele nos ama. Então são maneiras de tratar diferentes com pessoas diferentes. Então hoje o que é o foco? O foco é falar sobre a situação e para as pessoas que têm, assim como eu, dificuldade nas palavras. Porque nós muitas vezes achamos que as palavras não precisam ser medidas, que nós não devemos nos preocupar muito com que como a pessoa recebe, porque isso aí é um problema do ouvinte. Só que a Bíblia não fala bem sobre isso não é isso que a Bíblia diz. Então nós vamos começar com Colossenses 4, para o nosso texto, Colossenses 4:6. E diz assim, ó: a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Só esse versículo aqui já completaria a introdução que eu dei a vocês, né? Então, pensa numa coisa difícil, que é temperar algo, né? Temperar algo com sal. Se você tempera pouco, a coisa fica insossa. Se você tempera demais, fica salgado e impossível de ser digerida. Assim são as palavras. Há várias maneiras e várias formas de se dizer alguma coisa. Maneiras que são mais rudes, maneiras que são menos rudes, maneiras que machucam, maneiras que não machucam. Então, quando, através da vida do apóstolo Paulo, o Senhor nos dá essa direção, esse norte, né? Falar: a vossa palavra seja sempre, 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 o tempo todo agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Eu não vou entrar nem no mérito aqui da palavra com sal significar também a questão da pregação do Evangelho, mas para nós aqui a palavra com sal significa bem temperado, ou seja, na medida certa para cada um, porque a palavra diz: para que saibais como vos convém responder a cada um. Então você não pode tratar a todos da mesma maneira, você deve ser sempre semelhante ao caráter de Cristo, porque só o Espírito Santo pode nos capacitar para responder às pessoas sem que elas sejam ofendidas.
Em Provérbios 15 diz assim, ó, 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra dura é difícil de ser determinada aqui, né? Por que eu comecei logo com Colossenses? Para que vocês entendam que tudo vai depender da pessoa que ouve. Então, a medida do sal, desse temperar da palavra, vai depender muito de uma intimidade com o Espírito Santo. Então, para algumas pessoas, a frase de Jesus com Marta foi dura. Ela poderia ter ficado irada. Se ela fosse uma pessoa igual a Maria, ela ficaria irada, ficaria triste, decepcionada, magoada. Mas como ela não era, aquela palavra não suscitou a ira. Porém, como nós saberemos o momento onde as nossas palavras vão suscitar ira? É impossível, a não ser que você já conheça de longa data alguma pessoa. Por isso é extremamente importante e necessário orar e depender do Espírito Santo. Não é fácil. É muito fácil para quem é colérico, né? Chegar e ir direto ao assunto, direto ao ponto, sem desvios, sem curvas, sem enrolação. Então é muito fácil expor o problema, confrontar, exortar, mas é muito difícil também pedir perdão, se arrepender, dar o braço a torcer. Então são extremos perigosos. E eu falo isso por mim, porque normalmente eu tenho dificuldade em mais manso, ser mais manso, porque essa é a minha criação e essa é a minha personalidade. Muitas vezes eu não vejo mal nas minhas palavras, eu falo com amor, mas o problema é que o tempero delas, como diz aqui a palavra, está muito salgado para outras pessoas, então acaba machucando, fere as pessoas. 1 Timóteo 5:1 diz assim, ó, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, e aos jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs, em toda a pureza. Isso aqui foi colocado numa época onde se respeitavam os idosos, né? Se respeitavam as autoridades, os pais, as mães e até mesmo os irmãos. Então é uma questão de respeito na vertical e na horizontal. Respeito àqueles que são de responsabilidade superior à nossa, de autoridade, e respeito àqueles que estão ao nosso lado. Então você vê que Paulo reforça aqui, numa outra situação para Timóteo, que ele deve ir bem, ele deve ir na manha. Não repreendas asperamente. Provavelmente Timóteo devia ser uma pessoa um pouco mais colérica do que Paulo, e em algum momento ele deve ter dado como costumamos dizer, uma esfregada em alguém, uma lixada, e essa reclamação deve ter chegado ao ouvido do apóstolo Paulo, a ponto dele escrever. De qualquer forma, serve para nós como ensino, porque a palavra é viva. Em Gálatas 6:1 diz assim, ó, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Então, aqui o apóstolo Paulo já dá uma outra definição, né, de palavra temperada com sal. Ele fala aqui com espírito de mansidão, porque em muitos momentos você precisa conter o ímpeto dentro do teu coração. Né? Geralmente a pessoa colérica, ela é explosiva, ela é muito enérgica, ela tem muita paixão nas suas palavras e isso acaba machucando outras pessoas. Né? Existem outros temperamentos, tem o, se não me engano, fleumático, melancólico, colérico, e tem mais um que eu não lembro agora. E esses aí, eles têm uma interação bem complexa, bem difícil. Então nós devemos tomar cuidado sempre e com sabedoria, né, direcionar as palavras às outras pessoas. Olha o que Tiago fala, Tiago 3, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear o corpo todo. Não só de fofoca aqui se fala esses capítulos, esse versículo, mas também na sabedoria a usar as palavras. Se você não tropeça, você é perfeito. E quem é o nosso referencial de perfeição? Jesus Cristo. Ele não tropeçava em palavra alguma, ele sabia como falar, com quem falar. E já antes que alguém fale assim, mas Jesus era Deus, eu já falo uma coisa para vocês. A palavra fala que Jesus não fazia os milagres porque ele era Deus, mas porque Deus era com ele. O Espírito Santo era com ele, estava com ele, e por isso ele foi quem foi. Por conta, por causa, através e única e exclusivamente pelo Espírito Santo. Ele se despojou da sua divindade, de ser Deus, para que pudesse nos ensinar a ser igual a ele através do seu Espírito.
Em Tiago 1, versículo 5 diz: E se alguém vos tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e lhe será dada. Então aqui, para você que se desesperou ou está se desesperando ao ouvir essa palavra, como Deus gerou em mim um mover interno aqui, meio semelhante à palavra, né, desesperado, não no mau sentido, mas por saber que sou assim, que preciso de conserto e clamando e pedindo a ajuda de Deus, a palavra está aqui, ó. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente ou de graça, e não lança fora, e não joga na cara, e lhe será entregue. Agora, isso não é um motivo para que você não, se você tem uma posição de autoridade, você não venha confrontar as outras pessoas. Em momento algum, Jesus disse que não confronte o seu irmão, muito pelo contrário. Ele fala para fazer, mas com um espírito de mansidão. Então, assim como eu, como outras pessoas que já tiveram essa revelação de Deus, já ouviram essa palavra, Deus já falou, passa pela cabeça o seguinte: então eu não vou falar nada, porque é impossível saber como uma pessoa vai reagir. Na verdade, para nós, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível, porque tudo é possível que crê. Por isso depende do Espírito Santo. Agora, não acredite que você não vai ser tratado, aperfeiçoado ou moldado. Não, muito pelo contrário. É entre relacionamentos que Deus opera a transformação em nosso caráter. É através dos relacionamentos. E agora, olha o que diz Provérbios 10, 17 sobre a correção. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Então, Provérbios começa a falar sobre aqueles que amam a correção e os que aborrecem. Provérbios 12, 1 diz assim: O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um idiota, é um burro, em outra versão, é um bruto, dependendo da versão que você tem, é um tolo. Provérbios 17, 10 diz assim, ó: Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. Ou seja, é difícil falar com uma pessoa que é tola. Provérbios 25, 12 diz: Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido do ouvinte. Então é muito importante, muito especial para aquele que ouve a correção, se essa pessoa é uma pessoa sábia. Mas a correção só vai existir se alguém se propor a corrigir. E não é porque a pessoa corrige naquela questão que ela é perfeita. Às vezes ela tem tudo, né, sobre o assunto perfeito, mas o modo de falar é errado. Às vezes a pessoa ela não sabe nada sobre o assunto, mas o seu modo de falar é certo e leva a pessoa a errar. Então, a medida certa só pode ser dada pelo Espírito Santo e através do Espírito Santo. E para terminar aqui, Hebreus 12, 11 diz assim, ó: E na verdade toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Versículo um pouco difícil, né? Vou repetir. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser motivo de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, para que você possa entender que, né, nós devemos ser luz do mundo e sal da terra, e não é qualquer sal, né? Nós devemos ser um sal numa medida certa, uma medida dada pelo Espírito Santo. Nós devemos aprender a falar com o próximo, a ouvir. Né? A palavra fala: seja pronto para ouvir, tardio para falar, mais tardio para se irar. Então, né, os antigos costumavam falar que o ser humano nasceu com mais ouvidos do que boca. Então, 2 ouvidos para ouvir mais e 1 boca para falar menos, 1 boca só. Então, pense nisso, reflita nessas palavras, entenda qual é o seu papel nessas questões de falar. Às vezes a pessoa ela tem uma maneira muito boa de falar, ela conhece as palavras, ela é prudente naquilo que ela fala, mas ela tem dentro dela uma trava, um medo que impede ela de se comunicar com outras pessoas. Isso também é ruim, é péssimo, porque você deixa de falar não. As pessoas que têm esse tipo de problema são aquelas que costumeiramente se impõem problemas por não saber falar não.
Então, amados, não existe vida cristã sem confronto, não existe vida cristã sem aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento é assim todos os dias, conforme se renova as misericórdias do Senhor a cada manhã, para que nós não sejamos consumidos, assim se renovam também a porção diária de luta, o pão nosso de cada dia, o aperfeiçoamento, a lixa, o moldar, enfim, o nome que você quiser dar. Tá bom? Essa é a reflexão matinal de hoje. Espero que o Senhor abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo dia e pense nisso. Deus abençoe.